Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal Muito Botafogo de Futebol e Regatas. Fim de mais uma rodada na Série B do Campeonato Brasileiro. Chego neste vídeo para falar um pouco a respeito da tabela, do Botafogo na tabela, claro, da arbitragem e do nosso comportamento enquanto torcida. O Fogão volta a campo terça-feira, ou seja, depois de amanhã, às 21h30, para enfrentar o Cruzeiro fora de casa pela Série B do Campeonato Brasileiro. Sem muito tempo para recuperar, sem muito tempo para treinar, o Fogão tem que fazer um grande jogo com a Raposa e continuar no G4. Mesmo se perder, o Botafogo estará dentro do G4 ao fim da 30ª rodada. Mas os 3 pontos, uma vitória contra um time que vem crescendo com Vanderlei Luxemburgo e tem uma grande camisa, pode fazer muito bem psicologicamente ao Glorioso, que vai voltar a campo depois de enfrentar o Cruzeiro na outra quarta-feira, dia 20, no estádio Newton Santos, às 20h30. O jogo seria na sexta-feira, dia 22, 19h, mas foi mudado, foi adiantado. O Botafogo joga então contra o Brusque numa quarta-feira, dia 20, no estádio Newton Santos. Dito isto, galera, o Fogão foi o único time do G4 a vencer na rodada. Eu falei aqui para vocês anteriormente, oscilações acontecem, tem muitos times passando por problemas na Série B do Campeonato Brasileiro. O Botafogo deu uma arrancada muito grande a partir da chegada do técnico Anderson Moreira, venceu muitos jogos e o Botafogo não é uma máquina de jogar futebol, tem limitações, mas dentro das próprias limitações é um time que tem condições de subir nesta Série B tecnicamente fraca, tecnicamente com um nível muito abaixo daquilo que a gente espera de futebol. O Botafogo fazendo um trabalho, então, bem feito, vai subir para a Série A do Campeonato Brasileiro. E se aproximou mais na última rodada, como podemos ver agora. Pessoal, o Avaí, que está agora na 3ª posição, empatou com a Ponte Preta em 1-1. O Goiás, que agora está na 4ª colocação, perdeu para o Náutico por 3-2. O Fogão venceu o CRB por 2-0. O Coritiba, que é o líder, perdeu por 3-0 em casa para o Cruzeiro. Aí o Guarani, que está ali na briga, venceu o Londrina por 3-0. O CSA venceu por 4-1 o Brusque, que foi a 45 pontos e também está na briga. O Vasco perdeu ontem para o Sampaio Correia. Eu vou querer falar um pouco deste jogo com vocês. Mas, como eu disse, o Botafogo, por mais problemas que tenha, é o melhor ataque da Série B do Campeonato Brasileiro. É a 7ª melhor defesa, apesar de jogadores criticados com razão, de goleiros sem confiança em muitos momentos. E por isso o Fogão tem o melhor saldo de gols da competição nacional. O Botafogo é o time ao lado do Coritiba com mais vitórias. O Coritiba está em primeiro com 54 pontos, Botafogo segundo com 51 pontos, Avaí em terceiro com 50 pontos, Goiás em quarto com 48 pontos. Em quinto, CRB também com 48. Então o Botafogo está 3 pontos à frente do 5º colocado e o Botafogo tem 2 vitórias a mais, 15 contra 13 do CRB, que foi o adversário que perdeu para o Fogão na última sexta-feira. O CSA, 6º colocado, tem 45 pontos, 6 a menos que o Fogão. E aí o Guarani também tem 45, o Vasco em 8º, 43 e o Náutico em 9º tem 41 pontos. O Sampaio Correia é o 10º com 40. Fogão bem, então, claro, tem que vencer os jogos necessários para subir, mas com todos os problemas e todos os percalços, o Botafogo está em condição melhor que a maioria dos times da Série B do Campeonato Brasileiro. Temos 42 gols. Nenhum outro time fez mais de 40 gols na competição. O Guarani fez 40, mas acima de 40 o Botafogo só com 42 gols. O Fogão sofreu 27. Apenas 6 times de 20 tomaram menos gols que o Botafogo. Por isso temos saldo de 15, o melhor saldo da Série B do Campeonato Brasileiro até aqui. As críticas têm que ser feitas de maneira construtiva, mas não há justificativa para um pessimismo. O Botafogo não precisa ser pessimista neste momento. Por mais que não vença o Cruzeiro lá, e eu quero muito que vença, tem que ir para cima, tem que tentar vencer, até porque depois vai ter mais de uma semana de descanso.
Por mais que o jogo contra o Brusque tenha passado de sexta para quarta anterior, o Botafogo ainda vai ter sim um bom tempo para recuperar jogadores. Então tem que jogar contra a Raposa como uma final de campeonato. Isso vai ser muito importante. Falando em final de campeonato, jogo contra a Raposa, o Botafogo vai ter que ter cuidado com a arbitragem. Mas antes de falar sobre isso, eu peço para que você se inscreva aqui no canal Fabiano Bandeira. É simples, rápido, fácil e grátis. Tem um botão embaixo do vídeo, inscrever-se. É só clicar e passar a fazer parte desta família maravilhosa que torce para o glorioso Botafogo de futebol e regatas e acompanha o canal Fabiano Bandeira diariamente. Já é inscrito? Traga novos inscritos. Temos a próxima meta, passar dos 25 mil. Depois vamos muito além porque o glorioso é gigante. Estamos chegando pertinho. Contribua com o crescimento do canal e deixe o like, claro, assim você continua contribuindo com o crescimento do canal, pois o YouTube entende que você curte os conteúdos aqui do canal Fabiano Bandeira e distribui, por conta do seu like, esses conteúdos para mais pessoas. Ative o sininho para que você receba as notificações de todos os vídeos e todas as lives aqui do canal Fabiano Bandeira. Pois é, porque o Fogão vai ter que se preocupar com a arbitragem, porque o árbitro do jogo contra o Cruzeiro vai ser o Denis da Silva Ribeiro Serafim, da Federação Alagoana. O Denis da Silva Ribeiro Serafim foi o árbitro que não deu 2 pênaltis para o Botafogo contra o Vila Nova. O Botafogo vencia por 3-0, tomou um gol, vencia por 3-1, deu oportunidades ao adversário, teve culpa também na pressão que sofreu no final do jogo, mas teve uma mão muito clara do zagueiro Donato dentro da área e o Denis da Silva Ribeiro Serafim não marcou o pênalti para o Botafogo quando estava 3-1. Depois teve um empurrão no Rafael Moura, e o Rafael Moura até postou nas redes sociais que através do empurrão ele teve um choque com outro adversário e ficou com um galo no rosto, muito feio. E ele postou lá nos stories até debochando da não marcação do pênalti pelo senhor Denis. E com isso o Botafogo tomou o segundo gol do próprio Donato, zagueiro de cabeça, e sofreu uma pressão no final. E a pressão foi grande, tomamos 2 bolas na trave, porque o tempo também foi grande de acréscimo. Estou baseado no que foi feito num jogo contra o Botafogo. Contra o Botafogo, o cidadão não deu 2 pênaltis. E falando em pênalti, 8 minutos de acréscimo, ontem o Vasco da Gama perdeu para o Sampaio Corrêa, apesar de tudo. Temos que ficar ligados. Com todo respeito ao Vila Nova que citei aqui, com todo respeito ao Cruzeiro que vai jogar contra o Botafogo, é uma grande instituição, e com todo respeito ao Vasco da Gama, ontem o Sampaio, eu estou falando das outras equipes porque eu acabei de citar e agora eu estou citando o Vasco. Sampaio Corrêa teve uma vitória gigante, porque teve um pênalti marcado e depois tirado com o VAR chamando o árbitro. Ah, não foi pênalti? Beleza, ok. Mas ainda no primeiro tempo teve a expulsão do jogador do Sampaio Corrêa. Puxa, Fabiano, mas era uma chance clara e manifesta de gol. Eu não vejo assim. Mas mesmo que fosse, foi falta. Ah, foi falta. Então se foi falta naquele lance, foi pênalti para o Confiança contra o Vasco no jogo anterior, em jogada idêntica. Mas o árbitro também tirou o pênalti que seria dado para o Confiança. E ontem não. Ontem nem chamaram o VAR. Aliás, o VAR nem chamou. O Vasco teve um jogador a mais. No segundo tempo, tivemos um lance também de empurrão do jogador do Sampaio Corrêa, o jogador do Vasco empurrou o jogador do time maranhense em cima do goleiro do próprio Vasco. O árbitro nem falta deu. Mesmo assim, o Sampaio foi lá e fez um gol de cabeça, 1-0, com um jogador a menos. Teve um time criticado por alguns, principalmente da mídia convencional, porque não jogou tão bem na sexta-feira e ganhou com um jogador a mais apenas por 2-0. E aí no outro dia teve um time grande perdendo com um jogador a mais por 1-0. E tendo um pênalti a seu favor no final do jogo. Quantos minutos de acréscimo o árbitro deu? 8. Me lembrou até o Denis da Silva Ribeiro Serafim. 8 de acréscimo. E no 7º minuto de acréscimo, pênalti claro para o Vasco. Foi pênalti e o Nenê perdeu. Então a vitória maiúscula do Sampaio Corrêa e um balde de água fria no rival do Botafogo aqui no Rio de Janeiro, que é o Vasco. Mas temos que ficar atentos à arbitragem, temos que ficar atentos a muitas situações no futebol. Dentro de campo que o Fogão vá muito bem
mais uma vez e vença. Vença como venceu na sexta-feira. O importante era os 3 pontos e agora estamos em boa situação. E nós, botafoguenses, temos que fomentar o bom ambiente, o otimismo, o ambiente de vitória. Eu aqui falei no canal, após a derrota para o Avaí, que iria fomentar esse ambiente de vitória, ambiente de otimismo, pelo menos aqui no canal Fabiano Bandeira. E felizmente o Fogão venceu, então não foi em vão. Vamos seguir, galera, vamos seguir porque o Glorioso tem que subir e com a nossa força pode ser muito menos difícil. Estamos juntos, saudações alvinegras, valeu, fui!